Olá, meus amigos, quero saudá-los, pedir a Deus que abençoe a todos aqueles que estudam conosco. Obrigado por essa participação. Hoje estamos estudando a lição número 8, a lição que fala sobre educação e redenção. E o tema de hoje, de terça-feira, é sobre Moisés e os profetas. Ou ainda, é um estudo sobre a palavra de Deus e como ela influencia a nossa vida. Dentro do assunto educação cristã, nós temos que entender que a palavra de Deus ela é suprema para nos fazer conhecer a vontade de Deus. E essa palavra soberana, ela sempre se renova a cada manhã, a cada leitura, a cada vez que nós tomamos essa palavra em nossas mãos. Quando alguns cientistas, históricos, eles estavam escavando as ruínas de Pompeia. Pompeia foi soterrada no ano 67. Pompeia está situada a mais ou menos uns 47 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália. E essa cidade, Pompeia, foi soterrada por um vulcão chamado Vesúvio. E as pessoas, os cientistas, os paleontólogos, eles gostam de procurar assim coisas, tanto que hoje existe um museu a céu aberto, que são as escavações de Pompeia, onde se mostra até esqueletos de pessoas assim que foram calcificados pela lava. Existem muitas coisas bonitas, né? Ali existe quase assim um fluxo de 1.600 pessoas por dia visitando a cidade de Pompeia. Pois bem, no início, quando eles estavam assim começando a escavar, lá pelo ano de 1750, eles estavam escavando as ruínas de Pompeia, eles ficaram impressionados. Quando um dos cientistas enfiou a picareta na rocha calcária e levantou o pedaço de rocha, ele percebeu algo impressionante, uma fonte que estava soterrada há mais de 1.600 anos. Ela brotou assim cristalina e as pessoas puderam então beber água daquela fonte naquele local que faz muito calor. E as pessoas ficaram impressionadas. Uma fonte soterrada por mais de 1.600 anos, ao ser então descoberta, fluiu água que matou a sede das pessoas. Podemos dizer que a palavra de Deus também se compara a essa fonte. Pode ficar fechada, pode ficar guardada, pode ficar empoeirada, mas ao ser aberta, torna-se uma fonte do conhecimento do amor de Deus. As pessoas não podem deixar a palavra de Deus guardada, porque ela não faz efeito. Quando eu estive numa padaria, eu vi a palavra de Deus aberta em cima de uma prateleira, empoeirada e engordurada. Eu disse ao dono da padaria, por favor, o senhor pode pegar aquele livro? É a Bíblia? Ele disse, ele é meu amigo. E ele pegou a Bíblia, quando eu vi, estava aberta no Salmo 91, completamente engordurada, porque eles fazem refeições ali, fritam coisas, tem churrasqueira, e logicamente aquela poeira, toda aquela fumaça com gordura vai se depositando. Eu disse para ele, senhor Toninho, por que o senhor tem essa Bíblia aberta aqui no Salmo 91? É para proteger a minha padaria. Ele disse, não, isso não está protegendo, isso aqui não é um amuleto. A palavra de Deus tem que ser lida e não deixar exposta, aberta, como se fosse um amuleto. Não é que ele tomou isso como um conselho e hoje está lendo a palavra de Deus para os seus funcionários todos os dias? No tempo de Jesus, era muito comum chamar as escrituras de a lei e os profetas. Era muito mencionado, essas duas palavras eram mencionadas, a lei e os profetas. Tanto que quando dizia tal coisa durou durante a lei e os profetas, não vim revogar a lei ou os profetas. Então essa expressão, a lei, simbolizavam o que eles chamavam de Torá, que eram os 5 livros de Moisés. Então esses 5 livros, que nós chamamos hoje de Pentateuco, era chamada de lei no tempo de Moisés. Os profetas eram os escritos dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e assim por diante. Era chamado de os profetas, os escritos dos profetas. E a lei era chamada então de Torá, e a palavra Torá significa ensino ou instrução. Isso quer dizer que a lei de Deus também ela tem a função de nos ensinar, nos instruir. E por isso devemos tê-la em mãos, por isso devemos tê-la no coração, para que nós possamos então aprender a vontade divina. A educação cristã, que é obtida pelo estudo pessoal, pela frequência à igreja, pelas mensagens que recebemos, nos educam para que nós possamos respeitar a lei de Deus e as considerarmos como os ensinos das Escrituras que são úteis para a nossa edificação. Quando você vê um cristão que está esfriando na fé, pode acreditar, ele não está lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é mesmo tão útil quanto a lei de Deus.
e nos mostram, assim, o que devemos fazer para que nós possamos ter uma vida coerente diante do Senhor nosso Deus, tá? Quando nós lemos a palavra, ela mostra para nós o antes e o depois. Uma senhora tinha um esposo beberrão, alcoólatra, e ela sofria muito com esse esposo, porque todas as vezes ele chegava alcoolizado e assim, todo defecado e com vômito. Então ele tinha um comportamento muito ruim. E essa senhora sofria muito. Uma tarde, quase noite, os policiais trouxeram o marido dela na viatura e então carregaram ele para dentro assim de casa e colocaram ele no tapete, porque ele estava muito fétido, ele estava assim com excrementos e com vômitos. Colocaram ele no tapete da sala e ele ficou ali deitado. Estava sonolento por causa da bebida. E quando os policiais foram embora, a esposa olhou e deu uma tristeza no coração dela. Ela teve uma ideia. Ela pegou o celular dela e tirou uma fotografia do marido naquele estado deprimente. Enquanto ele estava naquela sonolência, embriagado, ela foi no computador, baixou a foto, imprimiu e colocou em cima ali da cômoda, em cima do REC, a foto daquele momento, e uma foto antiga dele, onde ele se mostrava jovial, se mostrava assim sóbrio, e colocou as duas juntas uma da outra. A ideia dela era causar um impacto naquele homem. Quando ele acordou da bebida, que ele disse para a mulher, eu vou tomar um banho. Na hora que ele foi para o banheiro, a cômoda estava bem assim no caminho. Quando ele olhou aquelas duas fotos, aquele deu um impacto tão grande nele, quando ele viu o antes e o depois, ele disse, meu Deus do céu, eu não acredito que eu me transformei no que essa fotografia está mostrando. E isso foi o suficiente para ele tomar uma decisão ali. Eu não vou beber mais. Enquanto tomava banho, ele pedia a Deus que o ajudasse nessa sua decisão. Tornou-se um homem equilibrado, harmonioso e começou a ir com a sua esposa para a igreja. Sabe, a lei de Deus, a palavra de Deus tem uma tarefa igual a essa fotografia. Ou seja, não é salvar o homem, principalmente a lei e os profetas. Mas a lei, vamos falar da lei como sendo os livros de Moisés e como assim tem uma semelhança com a palavra inteira de Deus, tá? Então a lei tem uma função como essa fotografia, de mostrar como estamos, não para nos salvar, para nos limpar, mas a lei tem a função de mostrar como estamos antes e o depois, tá? E dessa forma nós somos levados a Deus através da leitura da lei ou da leitura da palavra de Deus, tá? As Escrituras mostram em suas páginas qual o caminho que nos leva a Cristo e como usar esse remédio de forma consciente. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus Cristo, ao dizer essas palavras, ele estava assim fazendo assim uma certa repreensão aos fariseus que tentavam ler a lei, os livros de Moisés, numa tentativa de se salvar. Por isso Jesus disse essa expressão, vocês examinai as Escrituras tentando achar nelas o caminho da vida eterna. Jesus disse, mas o caminho da vida eterna sou eu. Elas testificam de mim. E eles não estavam entendendo isso. Pergunta número 3 da lição de terça-feira. De que forma as palavras de Paulo a Timóteo nos mostram a grandeza das Escrituras e sua nobre função de nos ensinar no caminho da salvação? De que forma Paulo, então, escreveu a Timóteo mencionando as Escrituras? Então, nós temos a famosa frase, o famoso texto de 2 Timóteo 3, de 14 a 17, que diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Grandes palavras do apóstolo Paulo. Então, respondendo à pergunta, o que Paulo falou sobre as Escrituras que nos mostram o caminho da salvação? Paulo nos ensinou ou escreveu que as Escrituras nos ensinam a vontade divina. As Escrituras, elas repreendem o erro, elas corrigem o nosso proceder, nos instrui na prática da justiça e nos aperfeiçoa para fazermos a vontade de Deus, ou fazermos obras que tragam glória ou glorificação ao nome de Deus. Concluindo, a educação cristã é a forma como nós aprendemos, através da palavra de Deus, como nos comportarmos na vida cristã e em diversas situações da vida. Nos evangelhos, por exemplo,
Nós temos as parábolas de Jesus, que nos ensinam lições preciosas. No Apocalipse, nós temos os apelos divinos para a nossa consagração. Nas cartas de Paulo, nós temos orientação para que nós tenhamos cuidado no nosso proceder dentro da igreja. Em outras partes da Bíblia, nós encontramos a educação que regula a nosso comportamento e equilibra a nossa vida com a vontade divina. Tudo isso Jesus nos mostrou em sua palavra, tá? Ou das instruções que ele deu para as pessoas. Tá? O irmão Bartolomeu, ele era um homem simples, tinha um sítiozinho e ele tirava dali o seu sustento, ia para a igreja, era um homem assim, transformado pelo poder de Deus. Pois o vizinho dele era um homem rico, mas era um homem ambicioso. O que fez o vizinho dele? Pegou e mandou os empregados invadir 10 metros na propriedade do irmão Bartolomeu para tomar assim um pedaço de terra dele. O irmão Bartolomeu chegou e viu aquela cerca e disse, que é isso aqui? Olhou aquela cerca que era do vizinho. Ele disse, ele está invadindo minhas terras. Sabe que uma certa raiva tomou conta dele. Mas o irmão Bartolomeu era um homem transformado. Foi até um amigo dele, advogado, na cidade, conversou com um advogado. O advogado disse, pode derrubar a cerca. Pois o irmão Bartolomeu pegou um machado e derrubou a cerca de ponta a ponta. A cerca do vizinho que estava invadindo as terras dele. Não é que um empregado foi dizer ao patrão, olha, o homem aí do lado derrubou a cerca que nós fizemos. O homem rico pegou o carro dele, foi lá no sítiozinho do irmão Bartolomeu. Disse, o que o senhor está pensando? Você vai derrubando minha cerca sem falar comigo? O irmão Bartolomeu, com um machado na mão ainda, disse assim, olha meu amigo, vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor tem muita sorte de estar tratando com o Bartolomeu transformado e regenerado pelo poder de Deus. Porque se não fosse pela palavra de Deus, o senhor estaria tratando agora com o Bartolomeu antigo. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Ele vibrou o machado e disse, o machado não teria parado só na cerca. Ele tinha ido direto para a sua cabeça. O vizinho arregalou o olho e disse, então, seu Bartolomeu, o senhor me desculpe, me perdoe, está perdoado. Mas se fizer de novo, já está sabendo. O senhor está tratando com o Bartolomeu transformado. Lute para que o Bartolomeu velho não volte a fazer as coisas. O homem pegou o carro dele, desapareceu, mandou os empregados tirar lá os pedaços da cerca, os arames farpados, e a partir daquele dia respeitou o irmão Bartolomeu. Gente, uma pessoa transformada pela palavra tem um comportamento que glorifica o nome de Deus. Olha, quando nós estudamos a palavra, nós buscamos a Jesus para a nossa vida. E ter Cristo na vida faz uma diferença muito grande, porque seus ensinos na palavra nos educam para a eternidade. Louvado seja Deus, porque temos a palavra para que possamos organizar nossa vida na direção do céu. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Se você não está lendo a palavra, por favor, está na hora de ler. Lembra daquela historinha que eu contei? Que o pastor visitou a irmã da igreja e quando o pastor saiu, a irmã disse para o marido, o pastor roubou R$100. Como? Você está doida? O pastor pegou, estava em cima ali, perto de onde ele estava sentado, e desapareceu. Eu vou ligar para ele. O esposo disse, não faz isso. Pelo amor de Deus, vai pagar um mico. Isso não foi o pastor. Procuraram embaixo das cômodas, tudo, embaixo do sofá, não acharam. Pois um ano depois o pastor veio visitar de novo aquela família e a mulher não aguentou. Disse, pastor, eu estou com uma coisa na garganta, eu vou perguntar para o senhor. Pastor, quando o senhor esteve aqui a última vez, o senhor pegou R$100 que estava ali em cima daquele móvel? O pastor disse, peguei sim, irmã. Eu disse para o marido que o senhor havia pego o dinheiro, mas ele não quis que eu ligasse para o senhor. Ele disse, mas eu não levei o dinheiro comigo, não? Não. O senhor fez o que com o dinheiro? Olha, tinha a sua Bíblia ali, eu pensei, a irmã vai ler a Bíblia, eu peguei os R$100 e coloquei dentro da Bíblia. Não acredita. O pastor disse, vai buscar a sua Bíblia. A mulher foi buscar a Bíblia, quando abriu, na primeira folha, olha os R$100. A mulher ficou 1 ano sem ler a palavra de Deus. O pastor disse, irmã, está vendo aí? O tesouro estava dentro da palavra de Deus e a irmã não encontrou. Oh, pastor, me perdoe. Eu falhei realmente com o Senhor e falhei com Deus. O pior foi com Deus. Que Deus me perdoe. Vou passar a ler a palavra de Deus agora. Deus abençoe. Comece a ler a palavra, porque a palavra modifica, transforma e enriquece a nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Amém.